Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei e vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos falar do versículo 33 até o versículo 39. Olha o que diz. Ao ouvires essas palavras, eles murmuraram e enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Prosseguindo dizendo: caros irmãos israelitas, considerai com toda a cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Portanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se ajuntaram a ele, e todavia ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do ressarcimento, apareceu Judas, o Galileu, e liderou um grupo revolucionário. E ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso, os advirto: afastai-vos desses homens, e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. E se todo o proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis em guerra contra Deus. Olha a palavra deste homem, a sabedoria desse homem, que era doutor da lei, o doutor da Torá, ou seja, o Antigo Testamento, um fariseu da tribo de Manassés, chamado Gamaliel, gente. O Gamaliel, falar um pouco dele, que ele é um judeu, muito influente na época, no seu tempo ali, e os grande conselheiro também no Sinédrio também, e é presidente, do conselho do Sinédrio lá em Jerusalém, na época, de Caifás e Anás. E também, gente, ele tem essa grande influência porque também ele aprendeu, que foi neto do Eliel, o ancião, e o grande educador judeu ali na época. E ele aprendeu com quem? Com o avô, E também ele é mestre e doutor da lei, ou seja, da Tanar, Ou seja, a Torá, não a Taná, que a Taná é de Gênesis a Malaquias, mas ele é doutor do Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés. E também ele foi, como eu falei, ele foi presidente, no Sinédrio ali em Jerusalém. E também o seu nome significa: minha recompensa é Deus. O significado do nome dele, E também ele foi professor de nada mais, nada menos do apóstolo Paulo. Antes de ele converter a Cristo, o apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo. E ele aprendeu com Gamaliel, Eu creio que tanto como a Torá, mas também ele aprendeu também o Antigo Testamento, que é chamado de Tanar, Mas o grande professor foi Gamaliel, que significa: minha recompensa é Deus. A recompensa nossa é o Senhor?
A recompensa nossa é Deus. E ele, tanto que ele teve esse discernimento, essa sabedoria, que ele levantou ali no Sinédrio 2 homens. Teudas, né, que levantou 400 homens. Quando mataram ele, foi disperso, não prosseguiu. E também Judas, no ressarcimento, né? Ou seja, na contagem que o imperador, né, o rei Herodes o Grande fez. E ele se levantou, o Judas, né, o Galileu. E ele relata isso. E o que também não foi para frente. Mas ele teve essa grande sabedoria no versículo 38. Se proceder de homem, vai acabar. Essa anunciação de pregação de Cristo Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se for deles vindo a falar de homem, vai perecer. Mas ele coloca isso pro Sinédrio todo. Mas se não for de homem, vai ser com Deus. E com Deus vai lutar, gente. E vai lutar com Deus, vai criar uma guerra com Deus. Olha que palavra que Gamaliel falou, gente. E também eu creio que foi usado pelo Espírito Santo. E com isso, o que aconteceu com os apóstolos, gente? Os apóstolos, né, foram libertos, né? Mas aconteceu ali que eles sofreram um flagelo, né? Apanhou. Por quê? Porque anunciou a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E isso, gente, acontece hoje. Não, uns dias atrás, na cidade, no país chamado Síria, matou tanto cristão, muitos cristãos, né? E ainda por cima está cada vez mais multiplicando a palavra do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, gente, a gente aprende uma coisa, que Jesus, ele é 100% homem e também é 100% Deus, né? Como Gamaliel falou isso, né? Ele tem toda a razão. Se lutar contra a palavra de Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias, está lutando diretamente contra Deus. Não seja este homem lutar contra Deus, mas sim lutar a favor de Deus, lutar junto ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é chamado Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Gamaliel teve essa grande sabedoria, né? O homem da lei, né? Que entende, né, a escrita de Moisés, ou seja, o aramaico, não, o hebraico, né, todinho. E também a escrita cuneiformes, né, que no judaísmo, gente, tem o desenho, né, e a escritura hoje, a letra hoje, né, que eu, por exemplo, a primeira letra, né, Aleph, e a última letra, Tav. A primeira letra, Aleph, né, que quer dizer, né, um ruminante, um animal que tem força, que tem, né, força, primogenitura, tem força, tem agilidade. E o Tav, que é esse que o Moisés escreveu, é o formato de uma cruz, né? E eu creio que Gamaliel também, ele entendia isso, ele sabia disso também, né? E ele foi sim usado sim, né, pela palavra de Deus. E com isso, gente, não tem outra autoridade maior do que Cristo, porque ele falou isso e pensou que iria ser como a palavra de homens, iria perecer, mas não, foi avançando cada dia mais e passando 2025 anos atrás, e nós anunciando hoje ainda a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Isso que quer dizer, gente, o quê? Que a palavra de Jesus sim é vida, e sim vida e eficaz nas nossas vidas, nas nossas casas, os nossos irmãos e entes queridos. Crê nesse nome sim que é poderoso e maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo.